24 de outubro de 1933. A data marca o lançamento da pedra fundamental da nova cidade. Localizada no centro do estado, Goiânia foi planejada e construída para ser a capital política e administrativa de Goiás sob influência da Marcha para o Oeste, política elaborada pelo governo Vargas para acelerar o desenvolvimento e incentivar a ocupação do centro-oeste brasileiro. A resposta veio rápida. Projetada para abrigar 50 mil habitantes, em 1960 já contava com mais de 150 mil. O professor de História da Universidade Federal de Goiás, Cristiano Alencar, conta o que motivou e como se deu a transferência da capital. O processo de construção de Goiânia e a transferência da capital retoma então a década de 1930, com a disputa política que existia entre o agrupamento político que sobe ao poder a partir de 30, da Revolução de 1930, que está capitaneado pelo Ludovico Teixeira, e do outro lado, então, um agrupamento político que se reunia ao redor, então, de figuras como Totó Caiado e as antigas oligarquias que governavam o Estado na década de 1910, 1920. A partir daí, então, em função dessas disputas políticas, Pedro Ludovico Teixeira toma a decisão de mudança da capital, porque era uma estratégia de reordenamento da geopolítica do estado de Goiás, que era dominado então por essas figuras tradicionais dentro do campo político goiano. Entre as décadas de 40 e 50, a nova capital já registrava um crescimento superior ao planejado inicialmente. Este crescimento aumentou consideravelmente devido a uma série de fatores, como a chegada da estrada de ferro em 1951, a retomada da política de interiorização de Vargas entre 1951 e 1954 e as obras viárias que promoveram a ligação do Planalto Central com o resto do país. Em 1970, acontece um novo tipo de ocupação, com o desenvolvimento de novos bairros. Um outro momento importante desse processo de expansão se dá por volta ali da década de 1970, quando toda a área da região norte, região noroeste da cidade, sofre um processo de ocupação por grupos organizados que reivindicavam, então, o acesso à moradia popular. É a partir daí, então, que surgem, por exemplo, bairros como Nova Esperança. Muitos deles surgem clandestinamente e outros deles surgem com um explícito financiamento, um explícito apoio do governo do estado. Não dá para separar a história de Goiânia do bairro mais antigo da capital, Campinas, que neste ano completou 205 anos. Isso porque surgiu nas primeiras décadas do século XIX. Mineradores saídos da cidade de Pilar de Goiás chegaram ao local para garimpar ouro às margens do Ribeirão Anicuns. Não encontraram, mas começaram o povoamento da região. Com a construção de Goiânia, Campinas perdeu a condição de município. Por sua existência secular durante a formação da cidade, o hoje bairro é considerado como um ponto importante na formação da capital. É importante notar que, apesar dos discursos do Pedro Ludovico, de todos os mudancistas falarem da criação de uma cidade do nada, já existia esse núcleo urbano original. Então, nesse sentido, Campinas surgiu como uma base de apoio fundamental para a construção de Goiânia. Era de onde saíam os materiais, de onde saiu uma boa parte da mão de obra, de onde saíram os políticos que, inclusive, apoiaram o Pedro Ludovico e apoiaram a mudança para essa região. O bairro, atualmente, é a maior zona comercial de Goiânia. Com mais de 5 mil empresas, responde por 40% da arrecadação de ICMS da capital e gera mais de 100 mil empregos diretos e indiretos. Apesar da evolução para os pioneiros do local, como o comerciante Cátio Amu, que possui uma loja em Campinas há 60 anos, o que fica de mais importante
são as lembranças dos bons tempos do início dessa história. E trabalhando aqui na Campininha, naquela época nós não tínhamos asfalto quase nenhum aqui em Campinas, era um poeirão danado nessa avenida, 24 de outubro, né? Quando passava o ônibus parava quase na porta da loja ali, era aquele poeirão bravo, sabe? Mas tinha as coisas boas aqui em Campinas, por exemplo, fim de semana, sábado, o prefeito mandava fechar a Praça Euquim Lúcio e mandava aguar para nós era moço naquela época, nós ficávamos vendo as moças passar ali, andando, a gente namorava uma, namorava outra, inclusive eu namorei uma moça lá, nessa época casei com ela, foi talvez um grande amor que eu tive, sabe? O também comerciante Calil Taifur tem loja em Campinas há 58 anos, uma história de superação e sucesso. Estabelecido na Avenida 24 de Outubro, com o grande movimento de pedestres e o trânsito pesado, o comerciante se recorda, saudosista, da tranquilidade e segurança daquela época. A gente trabalhava com tranquilidade, com sossego, não tinha assalto, não tinha problema nenhum, o trânsito era maravilhoso. A gente trabalhava na época do Natal até madrugada, 1 hora, 2 horas, não tinha medo de nada. Era comércio tudo, tipo uma família aqui em Campinas, né? Todo mundo conhecia todo mundo. São pioneiros que, juntamente com inúmeros outros trabalhadores, ajudaram a construir Goiânia. Uma história de grandes desafios que já foram superados e tantos outros que precisam ser vencidos. Mas aos 82 anos, a jovem cidade tem motivos para comemorar. Fernanda Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio.